dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas, tá começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 26 de junho de 2024 e começa agora mais um episódio da série de prêmios aí que a gente tá premiando o humor nacional. Aqui só a nata do humor nacional no prêmio Wilson Freire de humor, que para quem chegou agora é uma releitura do prêmio Mark Twain, então tem que ter o nome de alguém finado, né? Por isso que é o Wilson Freire. E eu estou dando esse prêmio para meus amigos porque eu acho que não terei a possibilidade de apresentar e dar um prêmio de verdade para meus amigos, entendeu? Então eu inventei o meu prêmio, já que não posso, já que ninguém quer dar um prêmio para eles, eu dou o prêmio, eu apresento, eu escolho os ganhadores e o ganhador de hoje é ele, Thiago Ferreira, muito conhecido aí pelo cabelinho, né? Por cabelinho e por tetinha. Você sabia que tem um... Eu vou contar, já começar contando aqui, ó, um dado pessoal aí, né, do Thiago, que o Thiago é meio gordinho, só que agora ele tá atleta, corredor, correndo 10 km, inclusive ele corre mais que eu, o André, o Gilbert e a Renata, você vê que não é muito difícil também, né? Os dois últimos principalmente. Mas ele é o mais atleta, por incrível que pareça. Ele já era corredor, aí ele deu uma engordada boa. Aí agora ele tá emagrecendo de novo, mas a memória muscular manteve. Então ele lembra como é ser corredor. Que deve ser confuso pro corpo, né? Esse negócio de memória muscular. Porque o músculo ele tá preso num corpo gordo e ele lembra ainda como que é ser magro. Entendeu? Então deve ser uma confusão na cabeça desse músculo, desse corpo, né? Desse músculo dentro desse corpo. Que ele fala, peraí, eu ainda lembro que eu corria 10 km, agora eu carrego essas tetas, entendeu? Ele manda o sinal pro cérebro, o cérebro fala, ixi, esse sinal aí se perdeu. Aliás, o cérebro manda o sinal pras pernas, e as pernas falam, ixi, se perdeu nas tetas. Entendeu? Acontece, né? E aí o que eu queria falar do Thiago, esse fato eu achei muito engraçado, é recente inclusive, que o filho dele, ele ele foi no mercado com a mulher dele, e ele tá de dieta também, né? Ele tá realmente emagrecendo bastante. Aí eles foram no mercado, daí o filho dele tá atrás, né, no carro, tá ele e a esposa na frente, e aí a esposa dele falou assim, vamos pegar uma pizza. E aí ele falou assim, putz, eu tô de dieta. Aí o filho dele, detalhe, o filho dele tem 6 anos, acho que é 6, né? Tem 5 ou 6 anos. Então é criança ainda, não é? Porque depois que eu falar, você podia imaginar um adolescente, mas imagina uma criança de 5, 6 anos, 7 no máximo, mas eu acho que é 6, tenho quase certeza que é 6. Ele falou de trás assim, tetinha tá de dieta. Caralho, eu consegui imaginar a cena, o Thiago contando isso, eu achei muito engraçado, viu, mano? Porque aí ele mandou um áudio do filho dele falando isso, mas já tava, ele pediu pra falar, entendeu? Porque a primeira vez saiu natural, e aí não deu tempo dele gravar, né? Mas esse é o Thiago, né? É o tetinha tá de dieta, também conhecido aí como Kurt Cobain. Então eu vou contar aí algumas peripécias aí peripécias, né? Não tem o R, do Thiago Ferreira. Eu queria contar também o seguinte, o Thiago Ferreira ele também é conhecido aí mundialmente como o Kurt Cobain, né? Que ele fez uma piada uma vez, que olha, isso aí eu vou admirar a coragem até o fim da minha vida. Porque, mano, você pensar uma piada e fazer ela no palco, se você é comediante ou se você já tentou ser, você sabe do que eu tô falando. Se você subir no palco alguma vez, você sabe do que eu tô falando. Porque você pensar na piada, escrever a piada, subir no palco e fazer ela, já é difícil, entendeu? Você ter coragem de fazer a primeira vez
a piada, ela é complexo. Por mais que você mande pros seus amigos, por mais que você peça a opinião dos outros, mano, é um desafio você subir e fazer a piada a primeira vez. Você sempre tem um friozinho na barriga extra quando é a primeira vez de qualquer piada, certo? Certo. Então o que a gente faz como artimanha pra driblar esse cagaço, né? A gente blinda a piada. Então, como é blindar a piada? Você fala, porra, pensei, escrevi um texto novo aqui sobre placas de trânsito. Você não vai começar falando de placa de trânsito. O que a gente faz? A gente começa falando com alguma piada que a gente já testou, algum texto que a gente já testou, e tenta arrumar um gancho, né, para falar da placa de trânsito. Você nunca chega e já fala direto da placa de trânsito, você entendeu? Você primeiro testa, né? O testa não, primeiro você vai no garantido, depois que você ganhou a plateia ali, aí você testa a piada nova, entendeu? É muito difícil você já abrir testando, embora de vez em quando eu faço isso, principalmente quando eu pego o gancho do comediante anterior, sabe? Ou então tem piada que não dá, tem que ser uma piada de começo, né? Mas aí você testa. E aí o Thiago uma vez, por isso que eu admiro a coragem, porque pra você abrir com a piada, você tem que confiar muito na piada, certo? Eis que um dia, nós tá lá em Boituva, esse dia também me marcou, viu? Marcou aí os anais da comédia nacional, tá bom? Da minha vida, da minha carreira só. Mas, olha, eu vou te falar, foi um dos dias que eu mais dei risada na minha vida. O que acontece? Lá em Boituva, um bar, tava cheio lá, bar legal assim. Thiago me entra e aí ele lança a seguinte... Mano, olha só que caldinho de coisa boa. Olha que coisa boa que aconteceu. Vou tentar contar pra vocês do jeito mais detalhado possível pra ver se vocês conseguem pelo menos absorver 10% do que foi maravilhosa essa cena. O André Otávio sai do palco e chama Thiago Ferreira. Thiago Ferreira sobe no palco e diz: mais palmas para o André Otávio. Esse menino é burro, hein? Nossa, como é burro. Ele é muito burro. Eu não estou exagerando na quantidade de palavras que eu estou repetindo aqui. Eu tenho provas que nesse dia ele repetiu mais do que o normal. O Thiago tem uma mania também de repetir palavras, mas nesse dia ele caprichou. Aí ele falou: mano, como é burro, mano. Nossa, é muito burro, André. Aí eu falei pra ele: André, você é muito burro. Eu vou te dar um livro do Kurt Cobain, a bibliografia do Kurt Cobain, pra você ler e deixar de ser burro. Eu já achei maravilhoso. Aí agora eu tô dando meu react, né? Eu já achei maravilhoso a premissa de você entrar ofendendo o comediante anterior. Eu acho maravilhoso, porque eu gosto desse negócio de ofensa, né? Você sabe que eu adoro ofender os outros, então aí eu já gostei. Outra coisa que eu admiro é você falar: vou te dar um livro para você ficar mais inteligente. Que livro é esse? É um livro de autoajuda? É um livro de filosofia? Um livro para você aprender coisas? Não, é um livro biografia do Kurt Cobain, que morreu com 27 anos, com um tiro de espingarda no meio da cara que ele mesmo deu. Então, já me pegou aí, pô. Não sei como, porra, isso é muito maravilhoso, tantas camadas. Você fala: ó, meu amigo é muito burro, eu vou dar um livro pra ele deixar de ser burro. Qual livro você vai dar? Biografia de um cara que é ainda mais burro, que tinha uma carreira pela frente e enfiou uma bala de espingarda na cara com 27 anos. Essa é o começo. Vamos voltar à história maravilhosa aqui. O cerne, né, da questão, que é a história do Kurt Cobain. Aí ele falou: vou te dar um livro para você deixar de ser burro, biografia do Kurt Cobain. E aí o André falou: Kurt com quem? E aí esse silêncio que ficou no carro foi o silêncio que ficou lá, porque ele achou que ia ser
Mano, isso acontece mesmo. Você pensa que a piada vai ser ali, ó, e aí não vem. Porra, é ruim, mano. Ele achou quando ele falasse... Entendeu? Um trocadilho de Kurt Cobain com Kurt Cocaine. Kurt com quem? E aí ele achou que ia vir e não veio. Mas nosso guerreiro não se abala, senhoras e senhores. Não se abala, é um menino guerreiro. Entendeu? Ele saiu, foi dos confins de Várzea Paulista. Ele não vai se deixar se abalar por uma coisinha dessa. Então ele falou, Kurt com quem? E aí ninguém falou nada. E aí ele falou, não, burro, Kurt Cobain. Vou trazer o livro pra você, ó. Tá aqui o livro. Deu o livro pro André. Passou uma semana, eu fui lá e falei, e aí, André, gostou do livro? E o André falou, eu não entendi nada desse livro. E aí eu falei, também o livro tá de ponta cabeça. E aí, mais uma vez, só que dessa vez, meus amigos, o silêncio foi quebrado por gargalhadas histéricas da plateia, não, dos comediantes que estavam lá no fundo. Porque, porra, você vai ofender alguém e ofende com essa maravilha literária que eu acabei de contar pra vocês. Porra, foi muito engraçado a reação. Cara, foi uma das coisas... Eu editei esse vídeo e salvei. Eu tenho ele e sempre que eu tô triste, eu vou assistir esse vídeo. Então, parabéns, Thiago Ferreira. Você, ó... Você... Se eu só te conhecesse ali, ó, não tivesse te visto antes e nem depois, se tudo que eu soubesse de você fosse aqueles 1 minuto e 43 desse dia, você já merecia ganhar o prêmio Wilson Freire de Humor, tá bom? Você é merecedor dessa premiação, então parabéns. Não deixe esse espírito aventureiro morrer no seu coração, tá bom? Então continue, que venha muitos mais Kurt Cobain por aí. E aí, sabe o que é o melhor de tudo nessa história toda? Quer dizer, o melhor de tudo não, né? Isso é o melhor de tudo, não tem como superar, né? Mas o Kurt Cobain foi muito bom. E aí, sabe o que é melhor? O André superou. Não superou, mas ele... Mano, vou te falar, viu? Coragem. Porque depois nós fez outro show em algum lugar. E aí o André contou a piada... Essa piada que eu acabei de falar. Entendeu? A piada... Qual que é as piadas, né? Os punch. Ele é muito burro. Vou te dar um livro pra você ficar inteligente. Qual livro? Kurt Cobain. Kurt com quem? Pá, primeira piada. Maravilha. Nossa senhora. Piadona do caralho. Essa piada foi muito boa, realmente. Mas não acabou por aí. A segunda piada. Ele não entendeu o livro. Por quê? Porque tava de ponta cabeça. Pá, mesa 7 cuspiu asinha de frango. Velho, na mesa 6, o marca-passo parou. Parou o marca-passo de tanto dar risada. Beleza. Você passou por tudo isso e foi o alvo. Passa ali algum tempo, você vai e repete. Mano, o André, ele repetiu a piada inteirinha. Eu falei, meu amigo, esse tem coragem. Eu fiz igual o Sérgio Berranteiro. Falei, esse tem coragem. E foi maravilhoso também quando o André contou que a reação foi a mesma. Entendeu? Não é que é tipo assim, o André resolveu, era a entrega. Não, a reação foi a mesma. E a nossa reação também, porque nós falamos, não, ele não vai até o final. E ele foi até o final. Então, ó, parabéns, meus amigos. Vocês são exemplos de bravura, tá bom? E é isso, fechou? Agora eu vou contar pra vocês do meu casamento, pô. Eu 2 episódios pra trás eu falei que eu ia comentar do meu casamento e eu acabei esquecendo, mas eu me casei quinta-feira passada. E o casamento, ele foi bem diferente do que eu imaginava, viu? Porque, tipo assim, eu já fui em outros casamentos. Mas o meu Deus, parecia... Eu fui num cartório, parecia que eu tava indo num posto de saúde. Porque eu fui no cartório, a mulher falou, vem aqui. Eu fui lá numa sala, aí o cara leu lá uns bagulho. Tipo, não leu assim, ó, eu, Diogo, nananana, não. Ele leu o bagulho, que na verdade era o pacto do meu apartamento. Você vê, né? A Xuxa fez um pacto, ganhou bilhões. A minha mina fez um pacto, ganhou metade de um apartamento, que ela pagou metade, entendeu?
Então, você vê, né, que a Xuxa realmente tem muita sorte. É que também o pacto que a Xuxa fez foi com alguém muito mais poderoso que eu, né? Se bem que eu sou Deus, né? Tem isso. Mas enfim, cheguei lá, mano, casamento. Também o casamento, por que eu casei, né? Eu moro com minha esposa há 15 anos. 14 anos a gente mora junto. A gente namora há 15, mas mora junto há 14 e se conhece e se pega esporadicamente há 20, eu acho. 20, quase 20. Aí, a minha mina casou comigo porque ela não tem convênio, vocês acreditam? Eu me senti, sabe o que eu me senti? Aqueles cara do 90 dias pra casar. Sabe que as pessoas que as pessoas casam pra conseguir o green card? Ela só queria o green card. Nesse caso, o green card era o cartãozinho da Unimed, que é verde. Ela queria o meu green card, literalmente. O cartãozinho verde da Unimed ela queria. E aí a gente casou e foi realmente muito emocionante, viu? Fui lá. Caralho, parecia que a gente tá indo no dentista, mano. Fomos lá, assinamos bagulho lá. Mas eu acho muito doido isso. Parece... Toda vez que eu vou no cartório, eu tenho a impressão de que eu voltei no tempo. Caralho, o cartório é muito antigo, viado. Tem que assinar um papel. Pô, sério mesmo que eu tive que assinar um papel com a caneta. Tem noção? Você tem noção que o processo que eu fiz pra casar provavelmente é o mesmo processo que o Dom Pedro fez pra se casar? Tem noção que o Pedro Álvares Cabral era casado? O Pedro Álvares Cabral? Nossa, se era casado, a mãe dele devia ficar putaça. O bicho saía, ficava, nossa senhora, anos fora de casa. Ou putaça ou feliz também, né? Depende da... né? Não sei. Mas enfim, é o mesmo processo. Há 500 anos atrás, Pedro Álvares Cabral casou. E basicamente eu fiz a mesma coisa para me casar em 2024. Isso é muito doido, né? E é isso, né? Me casei, agora é oficial aos olhos da legislação. Então agora amanhã eu vou pegar a certidão e aí a certidão de nascimento deixa de valer. Agora a minha certidão é a certidão de casamento. Será que eles fazem também no papel de pergaminho? Será que também a minha certidão daqui a 5 anos vai parecer que eu sou casado há 48 mil anos? Igual a certidão de nascimento? Que a minha certidão de nascimento, a minha e de Tutankhamon é a mesma. Será que é a mesma? Não sei. Mas é isso. Me casei e foi uma mera formalidade, né? A gente já era casado há muitos anos, né? E inclusive já tem um apartamento junto, enfim. Graças a Deus não é o papel que vai mudar a relação que a gente tem. Mas só queria contar aí que eu casei, né? Então, casei. Fui lá e assinei um papel. E é isso. Tá bom? Thiago, parabéns aí. Cheguei aqui no mercado, vou ver se eu compro aqui a mistura. Parabéns, nada de armas. Use camisinha e volte no próximo. Quem será que é o próximo ganhador, hein? Será que vai ter um próximo? Eu não sei. E vamos deixar a vida nos levar, como diria Zeca Pagodex.